Meus amigos do YouTube, meus acompanhantes aí do nosso canal, Direito Público, mais uma vez estamos aqui para dar sequência ao trabalho que já iniciamos e está no meu vídeo publicado no canal a respeito do julgamento das contas municipais. Nós falamos na primeira fase desse trabalho sobre a prestação de contas, quem deve prestar contas e como, não é isso? Hoje nós vamos falar do parecer prévio que é emitido pelo Tribunal de Contas ao analisar essas contas que são prestadas pelos chefes do Executivo. Não é? Isso se trata de uma obrigação de prestar contas, como nós já dissemos na última fala nossa. Todos os chefes do Executivo, nos 3 níveis, devem prestar contas de seus atos durante cada exercício financeiro. Assim, o Tribunal de Contas da União é quem vai analisar as contas que são prestadas pelo Presidente da República. O Tribunal de Contas dos Estados vai, por seu turno, analisar as contas que são prestadas pelos governadores e pelos prefeitos municipais. A exigência dessa análise por parte do Tribunal de Contas dessas contas que são prestadas, em relação às contas federais, tem a previsão no artigo 71, inciso 1 da nossa Constituição Federal. E essas contas são, então, analisadas pelo Tribunal de Contas da União, que tem que ser emitido esse parecer no prazo de 60 dias a contar da data do recebimento dessa prestação de contas. As contas do governador de estado também são prestadas desta feita junto ao Tribunal de Contas de cada estado, não é isso? E elas devem também ser analisadas, assim como as federais, pelo Tribunal de Contas do Estado, no prazo de 60 dias a contar da data em que são recebidas nesta Corte de Contas. A previsão aí, no caso de governador, é o artigo 76, inciso 1 da Constituição do Estado de Minas Gerais. E com relação às contas prestadas pelo prefeito municipal, que é o nosso tema aqui em destaque, que eu já disse a vocês no início dos nossos trabalhos, que nós vamos enfocar aqui a questão a nível municipal, julgamento das contas municipais, porque é o local onde nós estamos, é mais próximo, né? Mais próximo do Poder Executivo, mais próximo do Legislativo, e é onde a área que nós atuamos com frequência. As contas dos prefeitos, como já dito também, são prestadas e posteriormente analisadas pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. As contas, o parecer prévio que deve ser emitido em relação às contas do Presidente da República e com relação às contas do governador de estado, esse parecer deve ser expedido no prazo de 60 dias a contar da data em que ele foi recebido no tribunal respectivo. Essa é uma norma prevista no artigo 71, inciso 2 da Constituição Federal. E o artigo 76, inciso 2 da Constituição do Estado, respectivamente, para o parecer prévio federal e para o parecer prévio a nível estadual. Já as contas municipais, após elas serem prestadas, o parecer tem que ser expedido pelo Tribunal de Contas num prazo de até 360 dias, a contar da data em que essas contas são apresentadas. A disposição legal com relação a esse prazo tem previsão na Lei Orgânica do Tribunal de Contas de Minas Gerais, no seu artigo 42, e no regimento interno do mesmo órgão, no seu artigo 3º, inciso 2 e artigo 235. Então, como vocês podem observar, o Tribunal de Contas da União, o Tribunal de Contas do Estado tem prazo para emitir o parecer prévio das contas anuais que são prestadas pelos chefes do Executivo. Voltando já praticamente aqui para o nosso caso,
das contas municipais, nós precisamos entender o porquê desse parecer prévio. Por que ele é emitido ou por que ele tem que ser emitido? Ele tem que ser emitido porque é uma exigência constitucional. E para que ele é emitido? Ele é emitido para servir de suporte para que os poderes legislativos possam julgar as contas dos seus chefes de poderes. São as câmaras municipais que julgam as contas dos prefeitos municipais, assim como as assembleias legislativas julgam as contas dos governadores, assim como o Congresso Nacional julga as contas do presidente da República. Então, esse parecer prévio é um suporte forte que os vereadores e os deputados têm em mãos para poder analisar melhor as contas que foram prestadas e ver se elas foram prestadas corretamente ou não, e a partir daí fazer o julgamento das contas em plenário dos seus respectivos poderes. Com relação ao Tribunal de Contas de Minas Gerais, onde as contas são prestadas, nós podemos dizer que o Tribunal de Contas funciona como um auxiliador de controle externo de cada poder legislativo municipal. Então, o artigo 31 da Constituição Federal é que determina isso. O artigo 31 da Constituição Federal diz que a fiscalização do município será exercida pelo Poder Legislativo e mediante controle externo e pelos sistemas de controle interno do Poder Executivo Municipal na forma da lei. Nós sabemos que cada um dos poderes, executivo, legislativo, judiciário, tem o seu controle interno, né? Ou seja, o seu sistema de controle interno. E existem também os controles externos que são exercidos pelo Tribunal de Contas. Todos eles destinados a ajudar o Poder Legislativo quando do julgamento de suas contas. O controle externo da Câmara Municipal, como foi dito, o parágrafo 1º do artigo 31 da Constituição Federal, diz que o controle externo da Câmara Municipal será exercido com o auxílio dos tribunais de contas dos estados ou do município. Nós podemos citar aqui 2 municípios brasileiros que têm o seu Tribunal de Contas próprio, municipal, que não é estadual. Existe o estadual, mas existe o municipal especificamente para analisar as contas dos poderes legislativos. São os municípios de São Paulo e o município do Rio de Janeiro. Em relação aos controles internos que existem dentro dos próprios poderes, eles são normalmente formados por comissões, chamadas comissões de controle interno. São compostos por servidores responsáveis por esses controles. O controle interno, como nós vamos ver, é uma exigência também legal e normalmente composto por servidores de carreira. Aqui nós queremos chamar a atenção dos senhores, porque na maioria das vezes existe nos municípios menores um controlador interno, nomeado pelo prefeito, que vai responder por esse controle, por esse setor, vamos dizer assim, junto ao Tribunal de Contas, junto à Câmara Municipal e junto até mesmo ao Ministério Público. Esse controle é muito importante e nós aconselhamos que normalmente ele seja, quando possível, lógico, que ele seja formado por servidores de carreira, porque uma das funções que desse controlador interno, desse controle interno desse sistema, é exatamente acompanhar a prática de todos os atos administrativos que são praticados no dia a dia pela administração e apontar aqueles que surgem com algum tipo de irregularidade, tentando saná-la, quando é possível. E se não for sanado, se não for obedecido
o alerta, quando feito nesse sentido pelo controlador interno, que seja denunciado essa irregularidade junto aos poderes respectivos, né, os órgãos competentes, podemos dizer assim, que seria o Tribunal de Contas, a Câmara Municipal e ao próprio Ministério Público. Então aí que surge o problema quando se fala em nomear alguém para ocupar este tipo de controle interno, que seja pessoa ocupante de cargo comissionado, que pode ser demissível ad nutum, ou seja, pode ser mandado embora a qualquer momento. Então, normalmente, esse tipo de pessoa tem uma relação de confiança com a administração que, às vezes, vai impedir de que ela tenha livre liberdade para agir, para denunciar, não é? Quando aquelas irregularidades não forem sanadas dentro de um prazo estabelecido pelo próprio controle interno. Daí que nós achamos interessante que seja composta essa comissão de sistema de controle interno por servidores de carreira, aqueles que estão dentro da administração, que lá vão continuar, que têm uma ligação mais direta com a administração, porque eles poderão agir assim de uma forma mais parcial, né? E nós temos que entender que esse controle externo, ou melhor, interno, ele não existe para prejudicar quem quer que seja. Ele existe exatamente para fiscalizar os atos do Poder Executivo, no auxílio ao próprio Poder Legislativo, quando julgamento de suas contas, por exemplo, não é? Então ele vai atuar como um órgão que vai tentar ajudar o Poder Executivo em corrigir aquilo que às vezes foi feito de forma irregular, que ainda dê tempo aí para poder solucioná-los e colocá-los dentro de um padrão de legalidade. A exigência da manutenção desse controle interno de forma integrada está previsto também na Constituição Federal, no seu artigo 74, que eu vou ler para os senhores aqui. Olha. Diz o artigo 74 da Constituição o seguinte: os poderes legislativo, executivo e judiciário manterão de forma integrada sistema de controle interno com a finalidade de, primeiro, avaliar o cumprimento das metas previstas no Plano Plurianual, a execução dos programas de governo e dos orçamentos da União, comprovar a legalidade e avaliar os resultados quanto à eficácia e eficiência da gestão orçamentária, financeira e patrimonial nos órgãos e entidades da administração federal, bem como da aplicação de recursos por entidades de direito privado. Terceiro, exercer o controle das operações de crédito, avais e garantia, bem como direito e haveres da União. Apoiar o controle externo no exercício de sua missão institucional. Ou seja, aqui diz que o controle interno tem uma missão importante de apoiar o controle externo, que é exercido pelo Tribunal de Contas, no exercício de sua missão institucional. Então, existe uma certa ligação entre o controle interno e o controle externo. E eu chamo a atenção para vocês para esses dois parágrafos próximos desse artigo 74 da Constituição Federal, que diz o primeiro o seguinte: os responsáveis pelo controle interno, ao tomarem conhecimento de qualquer irregularidade ou ilegalidade, dela darão ciência ao Tribunal de Contas da União, sob pena de responsabilidade solidária. Então, onde fala sobre Tribunal de Contas da União, também estende-se aqui ao Tribunal de Contas do Estado, sob pena de responsabilidade solidária. Veja que situação, né? Que responsabilidade que tem aquela pessoa ou aquelas pessoas que atuam nesse sistema de controle interno. Se existe alguma coisa errada, se aquilo não é denunciado e posteriormente vem a ser apurado pelo Tribunal de Contas, ou pela Câmara, ou pelo próprio Ministério Público, esta pessoa ou estas pessoas responderão solidariamente por esse ato ilegal. Então veja que realmente é muito importante a escolha dessas pessoas, a capacitação dessas pessoas para exercer esses cargos e a livre liberdade que eles devem ter para atuar dentro desse sistema de controle interno de uma forma bem eficiente. O parágrafo 2º, por fim, aqui nesse
artigo 74, que trata dessas questões dos controles internos, diz o seguinte: qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima na forma da lei para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas. Então não fica somente ao arbítrio dessas pessoas do sistema de controle interno que podem apresentar denúncias e irregularidades ao Tribunal de Contas, às câmaras municipais e ao Ministério Público. Também qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato pode e tem, vamos dizer assim, o dever de denunciar aquelas ilegalidades que porventura surgirem e forem constatadas. Não é isso? Então, vocês vejam que é uma obrigação legal do controle interno, a existência dele. E precisamos acabar com isso, volto a insistir, de ter um controlador interno que seja ocupante de cargo comissionado, que esteja ali somente para cumprir tabela, vamos dizer assim, que esteja ali só para assinar os demonstrativos bimestrais que são encaminhados pelo Tribunal de Contas. Tudo aquilo que acontecer de irregularidade e que ele não agir, que ele não estiver ciente, por falta de atuação, ele vai responder solidariamente por isso. Pode ser a nível, pode ser a nível administrativo, né, ou responsabilidade administrativa, civil e até mesmo criminal. O parecer prévio do Tribunal de Contas, como nós já falamos, ele tem que ser expedido no prazo de 360 dias após a entrega da prestação de conta pelos prefeitos. Por exemplo, neste ano de março, os prefeitos tinham até o dia 30 de março para prestar as contas do ano passado, de 2018, ao Tribunal de Contas de Minas Gerais. E o Tribunal de Contas de Minas Gerais, por seu turno, tem o prazo até 26 de março de 2020, ou seja, 360 dias, para emitir esse parecer. É o artigo 42 da Lei Orgânica do Tribunal e o artigo 3º, inciso 2 e artigo 235 do seu regimento interno. Esta emissão, normalmente, ela é feita por uma das câmaras do Tribunal de Contas, não é isso? Normalmente é feito por uma ou por outra câmara. No caso de Minas Gerais, se não me engano, nós temos duas câmaras, a primeira e a segunda câmara. São 7 conselheiros em duas câmaras. Dependendo do município, é feito por uma câmara, dependendo do município, é feito por outra. Essa previsão também está prevista na Lei Orgânica e no Regimento Interno do Tribunal, no artigo 37.1 da Lei Orgânica e 32.1 do Regimento Interno. Muito bem. Como que é feito essa análise lá no Tribunal de Contas? É feito um parecer, após uma análise de determinados pontos da prestação de contas, que nós vamos ver logo em seguida, e essas contas podem, ou esse parecer pode ser conclusivo de 3 formas. A primeira delas, pela aprovação das contas. Então, pode ser emitido um parecer prévio aprovando as contas do Poder Executivo daquele determinado ano. Pode ser aprovada das contas com ressalva, ou seja, com aconselhamento, com pedido de diligência, com pedido de tomada de algumas providências. E pode também ser emitido o parecer prévio pela rejeição das contas, ou seja, pela aprovação com ressalva ou pela rejeição. Muito bem. Essas colocações estão previstas no artigo 45, inciso 1, 2 e 3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas e no seu artigo 240, inciso 1 do Regimento Interno. Diz lá o seguinte, o artigo 45.1 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas. As contas podem ser, o parecer prévio pode ser pela aprovação das contas, quando ficar demonstrada de forma clara e objetiva a exatidão dos demonstrativos contábeis, a compatibilidade dos planos e programas de trabalho com os resultados da execução orçamentária, a correta realocação dos créditos orçamentários e o cumprimento das normas constitucionais e legais. Nesse caso, havendo essa situação, as contas são aprovadas.
as contas são aprovadas, não. O parecer prévio é pela aprovação das contas, porque o tribunal não julga contas. Ele emite parecer opinando por uma dessas situações. Quem vai julgar essas contas vai ser a Câmara Municipal, que nós vamos ver no nosso próximo trabalho, que nós vamos trazer para vocês. Bom, o parecer também pode ser pela aprovação das contas com ressalva. Quando é que acontece isso? Quando ficar caracterizada impropriedade ou qualquer outra falta de natureza formal, da qual não resulte dano ao erário, sendo que eventuais recomendações serão objeto de monitoramento pelo tribunal. Pode acontecer que existiu, por exemplo, uma falha que ela pode ser corrigida, que ela não causou um dano ao erário público, mas que foi processada de forma errada. Então o tribunal vai sugerir, pedir ao município para que corrija aquilo, para que aquilo volte à normalidade, fique de forma legal. Então existe o quê? Uma recomendação. A ressalva seria isso, uma recomendação para o prefeito. Olha, arrume isso aqui, que isso aqui não ficou correto. Não trouxe prejuízo, mas não está correto, corrija. Então seria a segunda forma, pela aprovação das contas com ressalva. E por fim, o artigo 45.3 da Lei Orgânica do Tribunal de Contas, o parecer pode ser emitido pela rejeição das contas. Aqui é que a situação complica para o gestor público. Porque a aprovação e a aprovação com ressalva, tranquilo. A aprovação está tudo tranquilo, a ressalva são recomendações que podem ser atendidas, cumpridas, explicadas no tribunal e tudo bem. Agora, quando é pela rejeição das contas, a situação não é brincadeira, não é? Porque o parecer, nesse caso, pela rejeição, ocorre quando são caracterizados prática de atos de gestão em desconformidade com as normas constitucionais, que nós vamos ver logo em seguida, e legais. Então, nesse caso, é complicado quando se tem em mãos um parecer prévio opinativo pela rejeição das contas, sugerindo à Câmara que rejeite as contas, não é? Então, vamos ver agora qual o conteúdo desse parecer prévio do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais, que é emitido pelo Tribunal de Contas. O que o Tribunal de Contas examina quando vai analisar as contas? Não existe, assim, vamos dizer, uma análise geral. Até porque são tantos atos que se praticam no dia a dia, numa gestão pública, que seria difícil o tribunal analisar tudo isso. Então, o tribunal analisa alguns índices constitucionais que a Constituição prevê para ver se pelo menos aquilo está sendo cumprido. Por exemplo, se o prefeito aplicou corretamente o percentual que é destinado à área de saúde, se o prefeito destinou o percentual correto que é aplicado na área de educação, se os repasses dos duodécimos à Câmara Municipal, que é feito mensalmente, se foram feitos de forma correta, se os gastos com o pessoal estão dentro dos limites permitidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, e se, por fim, se as regras previstas na Lei Federal 11.494 de 2007, que trata do Fundeb, que é o Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação, foi aplicado corretamente. Então é isso que o tribunal vai analisar, são esses pontos. Se todos esses pontos ou esses índices estiverem dentro daquilo que é permitido, o parecer será pela aprovação das contas. Se qualquer um desses índices estiver abaixo daquilo que é o mínimo exigido, o parecer é pela reprovação das contas. Com relação à saúde, a Constituição Federal prevê o seguinte, que o município deverá aplicar do percentual mínimo de 15%, um percentual mínimo de 15% do produto da arrecadação dos impostos, a que se refere o artigo 156, e dos recursos que tratam os artigos 158, 159, inciso 1, a linha B, e parágrafo 3º, nas ações de serviços públicos de saúde. A arrecadação com imposto tem que aplicar 15% daquilo que arrecada, no mínimo, nas ações de saúde e serviços públicos.
Esta previsão constitucional está no artigo 77, inciso 3, do ato das disposições constitucionais transitórias da Constituição Federal. Isso com relação à saúde. Com relação à educação, o município é obrigado a aplicar um percentual mínimo de 25% da receita resultante dos impostos, compreendida aquela proveniente de transferências, na manutenção e desenvolvimento de ensino. Isso a própria contabilidade faz esse controle mensalmente. Então, é necessário que obedeça esses limites percentuais sob pena da sua conta ser rejeitada. Também é observado se o município aplicou o percentual de pelo menos 54% da sua receita corrente em despesas com pessoal, que é a previsão estabelecida no artigo 19, inciso 3 e 20, inciso B da Lei de Responsabilidade Fiscal. É necessário observar se o repasse do 12º à Câmara Municipal, que é feito mensalmente, foi dentro do limite estabelecido no artigo 29A da Constituição Federal. Todos esses índices não vão ver em matérias posteriores dos nossos trabalhos. Eu estou só colocando os pontos que o tribunal analisa. A movimentação também de créditos adicionais, se foram abertos de acordo com as exigências constitucionais do artigo 67, inciso 5 da Constituição Federal, ou daqueles previstos no artigo 43, 41 e 59 da Lei 4.320 de 64. E, por fim, se houve a aplicação correta da verba do Fundeb, que é o Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação. Essa verba federal que é repassada ao município, pelo menos 60% desse dinheiro deve ser aplicado no pagamento dos vencimentos dos servidores da rede pública que esteja nativa. Pode ser usado também no pagamento de diretores, orientadores pedagógicos, funcionários, etc. E o restante para os fins previstos na própria lei. Um ponto que deve ser destacado aqui para a gente concluir essa parte do parecer prévio, é que o próprio tribunal, quando emite o seu parecer prévio, no corpo desse parecer eles colocam uma ressalva, nos seguintes termos: ressalto que a manifestação deste colegiado, em sede de parecer prévio, não impede a apreciação posterior de atos relativos ao mencionado exercício financeiro, em virtude de representação, denúncia de irregularidades ou da própria ação fiscalizadora desta Corte, seja sob a ótica financeira, patrimonial, orçamentária, contábil ou operacional, com enfoque no exame de legalidade, legitimidade, economia, eficiência e eficácia. Então vocês podem ver que o parecer do tribunal não analisa tudo que precisa, somente esses índices que eu disse. E nós sabemos que muitos são os atos praticados no dia a dia que depende de análise ou de apuração em loco, depende de fiscalização, de denúncia, de representação de vereador, de cidadão, para que o tribunal possa tomar conta disso. Eu estou falando aqui, por exemplo, dos processos licitatórios, que não são analisados de uma maneira mais profunda pelo Tribunal de Contas. Se as modalidades adotadas estão corretas, se as dispensas de licitações foram feitas de forma correta, se as contratações por inexigibilidade de licitação foram feitas de formas corretas, com relação ao pessoal, se os atos de nomeação, de aposentadoria foram feitos de forma correta. Então, tudo isso aí, mesmo depois do parecer sendo favorável à aprovação das contas, se chegar alguma denúncia nesse sentido, junto ao tribunal, por quem quer que seja, monta-se um novo processo que vai apurar e aplicar as penalidades a quem de direito. Então, são essas as colocações que eu queria fazer a vocês. E dizer o seguinte, que uma vez emitido o parecer prévio pelo tribunal, contra o resultado dele ainda acaba um tipo de recurso, que é o recurso que nós chamamos de pedido de reexame, que é um pedido que a pessoa, o prefeito, faz para que seja reexaminada aquela decisão por algum motivo que ele possa alegar. Isso volta para aquela Câmara que analisou e vai ser analisado, provido ou improvido. E de partir daí ele é encaminhado o parecer prévio para o Poder Legislativo, que é o responsável pelo julgamento das contas. Enfim, encerro aqui essa minha apresentação. E se você gostou, consulte aí o nosso canal, DIP, Direito Público Giovanni, aperte o sininho
para que possamos estar na próxima apresentação junto com vocês. Um abraço a todos.